Olá, tudo bem? Nessa aula, nós vamos falar sobre o controle tecnológico do concreto, mais precisamente sobre o SLAMP. O SLAMP é um papel fundamental. Por quê? Porque ele vai medir a consistência do nosso concreto para ver se ele tem a trabalhabilidade necessária para executar a peça que vai ser concretada. Porque veja, uma coisa é a consistência, outra coisa é a trabalhabilidade. Você pode ter um concreto com baixo SLAMP e ele ter uma boa trabalhabilidade para você executar numa fundação, por exemplo. E ele ter um alto SLAMP e ele ser bom para utilizar numa situação de uma laje, tá? Então você tem que saber que a consistência é uma coisa, a trabalhabilidade do concreto é outra coisa, vai depender de muito mais coisas, ok? Então vamos aqui dar uma analisada aqui. Considerações iniciais. O SLAMP Test ajuda a determinar o conteúdo de água e a consistência de uma mistura de concreto de alta trabalhabilidade para aplicações específicas, né? Então você pode utilizar o SLAMP Test para todo tipo de concreto, mas ele também ajuda nesse tipo de concreto de alta trabalhabilidade. Ele é responsável por avaliar a consistência do concreto no estado fresco, tendo em vista o atendimento da trabalhabilidade na aplicação e bombeamento, a fim de evitar problemas como falhas de concretagem, entupimentos de bombas e tubulações, etc. Então veja que o SLAMP, né, ele vai medir a consistência do concreto. Então, o que é a consistência do concreto? Ou seja, ele mede a mobilidade da massa e a coesão entre os seus componentes. Isso é que dá a mobilidade. E já a trabalhabilidade, além da consistência do concreto, depende das características da obra, dos métodos adotados para transporte, lançamento e adensamento. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha qual o SLAMP ideal para que você possa utilizar naquela peça a ser concretada, ok? Considerações iniciais ainda. Executar o SLAMP Test de forma incorreta gera informações que não condiz com as características do concreto, podendo comprometer a qualidade da peça a ser concretada. Fazer gambiarras para medir a consistência do concreto também promove informação que não condiz com as características do concreto. A vantagem da gente ter uma idade mais avançada na engenharia, a gente já ter visto muita coisa. E eu já vi numa obra, já faz tempo, mas o cara utilizar um balde, ele cortou o balde para fazer o ensaio do SLAMP Test, ou seja, ele não tem nenhum tipo de parâmetro de como é que é esse concreto, porque ele simplesmente foi lá, colocou e fez num balde de tinta, num balde que estava lavado e usar. E além de tudo, ainda usou um ferro de construção, cortou lá com 60 centímetros e bateu sem ser um ferro normatizado, né? Então já vi também em obra, com todo o cone perfeito, tudo perfeito, e a haste ser de um aço da obra, porque eles tinham perdido o aço de que faz o teste do SLAMP, tá? Então você veja que você perde os parâmetros. Então, quando você faz esse tipo de situação, você não tem parâmetro, porque você necessita de tudo normalizado. E está na norma lá, que tem que ter 600 milímetros, 60 centímetros, 16 milímetros, tem tudo isso, todos esses detalhes, para que a gente possa realmente ter parâmetro e entender que SLAMP é aquele do nosso concreto, ok? Então, vamos lá. Primeiro, umedecer o molde e a placa. Claro, você vai botar a placa uniformemente, ela vai estar nivelada, totalmente nivelada e segura. Então você vai lá, coloca o molde sobre ela e molha, né? Então você pega o molde e coloca. O funcionário deve posicionar os pés sobre as aletas para manter o cone estável. Então não adianta ele ficar o cone solto para você bater e ele ficar se deslocando. Então o cone tem que estar estável. Então ele bota os pés nas aletas. Preencher o molde dividido em 3 camadas de 1/3 de altura do molde. Ou seja, você vem lá, 1/3. Vai lá com o bastão, 25 golpes. Então você chega lá com o bastão normatizado, vai lá, 25 golpes, distribuindo ao longo daquela camada, daquela primeira camada. Depois você vai distribuir os golpes sobre a seção da camada, né? Então você faz o terceiro 1/3, vai lá novamente e mete o bastão e joga os 25 golpes. Vai lá no terceiro, não pode ter falha no concreto da superfície do cone, ou seja, então você tem que deixar esborrando. E vai lá os 25 golpes. Agora é interessante o seguinte: para a compactação da camada anterior, é necessário inclinar um pouco a haste e efetuar ao menos metade dos golpes de forma espiral até o centro. Então você vai lá até o centro e você faz os golpes, os 25 golpes, pelo menos metade desses golpes, ok? Aí você vai lá e tira o excesso, certo? E vai puxar esse molde. Agora, vai puxar esse molde, tá? O desmolde deve ser realizado de 5 a 10 segundos, com o movimento constante para cima, sem que o concreto seja submetido a movimentos de torção laterais. Ou seja, você não pode gerar torção do concreto. Então você tem que ir puxando de 5 a 10 segundos para que você possa realmente tirar e, como eu digo, ter parâmetros para você entender, para você não tumultuar o seu concreto e ele dar um resultado de SLAMP que não é o esperado, que não é o correto, vamos dizer assim.
Todo o procedimento de execução do SLAMP teste deve ser realizado sem interrupções e complementar-se em 150 segundos. Ou seja, desde o momento que você coloca a primeira camada até concluir e retirar o cone de 5 a 10 segundos, tem que levar no máximo 150 segundos, ok? Então aí é só virar o cone, colocar do lado e ver qual é a altura, 8 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, 12 centímetros, esse será o SLAMP que você tem. E esses SLAMP, hoje, antigamente ele dizia, olha, o concreto tem um SLAMP de 8 mais ou menos 2, 10 mais ou menos 2, 8, 5, hoje não, hoje nós temos classe de SLAMP. Então nós temos aqui a classe S10, que é de 10 a 50 milímetros, concreto extrusado, vibroprensado ou centrifugado. A classe S50 vai de 50 a 100 milímetros, alguns tipos de pavimento de elementos de fundação. S100 de 100 a 160 milímetros, elementos estruturais com lançamento convencional do concreto. S160, que é 160 a 220, elementos estruturais com lançamento de bombeamento de concreto, né? Então vai de 160 a 220 milímetros. E S220, desculpe, elemento estrutural esbelto ou com alta densidade de armadura. Então aqui, desculpa, aqui é S220. É até bom que você decora mais que foi colocado 2 vezes. Então você percebe que o SLAMP ele é super importante para que você possa adequar o concreto, né, aquela consistência do concreto, à sua trabalhabilidade. Então é sempre importante a gente executar esses ensaios quando chega um caminhão betoneiro, né, na quantidade indicada pela norma, né? Então você vai lá e faz o seu slampzinho, mede o slamp direitinho, para você poder ter a certeza que a consistência vai gerar a trabalhabilidade que você necessita lá na obra, ok? Dando continuidade ao controle tecnológico, nós vamos falar sobre moldagem do corpo de prova. Claro que não precisa a gente falar sobre rompimento, que isso é no laboratório, mas a moldagem é importante para que a gente possa acompanhar e ter a certeza que a gente está fazendo um bom controle tecnológico do concreto que chega na obra, ok? Então, até a próxima aula, forte abraço.